Na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora, ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas?
Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, é sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação
de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose?
A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas as pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose.
Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas,
a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta
uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos. E o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas, pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo... é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes
eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente,
Então, esses indivíduos, eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, é sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença
que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, é sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas, pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo... é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer,
ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente.
e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante.
Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar,
mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose?
A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas as pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose.
Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas,
A tuberculose, ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão, principalmente, numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta
uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos. E o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas, pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo... é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes
eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente,
Então, esses indivíduos, eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, é sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença
que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutor, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, é sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas, pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo... é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido. Na verdade, é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos, e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer,
ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante. Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né? Então, na verdade, o novo tratamento que está sendo é o tratamento para as pessoas que vivem com alguém que está doente.
e não para quem está com a doença, né? Então, é um tratamento que se juntou o comprimido, na verdade é o mesmo remédio que se usava antes, só que agora, ao invés de dar 3 comprimidos, a pesquisa está mostrando para dar um comprimido só. Mas isso não serve para tratar quem está doente. E diferente do que está sendo feito agora, esse tratamento para os doentes, eles eram em comprimidos separados. E quando eles juntaram para em comprimidos em cápsulas únicas, esse tratamento não tem a mesma eficácia. Então, é só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, essa proposta agora, ela não muda muita coisa, porque é basicamente o mesmo remédio. O grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil com a tuberculose é que o tratamento atual, as pessoas estão curando menos e estão morrendo mais de tuberculose do que antes com o tratamento anterior. E esse resultado, o senhor acha alarmante, inclusive, né, doutora? É pela falta de informação a respeito da tuberculose? A tuberculose, ela ainda é uma doença que acomete muitas das pessoas, né? O número de mortes é alto, os pacientes eles ficam com uma doença persistente, eles acabam tendo uma facilidade grande de transmitir essa doença. E é importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce, né? Que o diagnóstico não demore para fazer, porque quando se demora para fazer, as pessoas vão transmitindo para outras pessoas. Então, diferentemente quando uma pessoa tem câncer, ela não trata, ela acaba tendo um desfecho ruim. No caso da tuberculose, além dela ter o desfecho ruim, essa pessoa vão transmitir para outras pessoas. E o atual tratamento, ele tem tido dificuldades de resposta. Essa mudança que aconteceu nos últimos anos, ao juntar os comprimidos para tratar a tuberculose, ela não trouxe os resultados esperados. Então, hoje, o nosso país enfrenta uma situação da tuberculose que eu digo com segurança que é pior do que alguns anos atrás. Agora, doutora, é por isso que, já que existe essa possibilidade de transmissão, por isso que é tão importante essas pessoas que convivem com o paciente que tem tuberculose já diagnosticado, para que elas não tenham a mesma doença, que elas tomem esse comprimido. Qualquer pessoa que conviva, são os familiares que convivem na mesma casa, ou pessoas também que trabalham com essa pessoa, por exemplo, ou frequentam algum outro tipo de lugar. E se todo mundo pode tomar esse remédio, doutor, incluindo crianças e idosos? Isso é importante também, né? É importante que tenha toda essa preocupação de que nós possamos facilitar a forma de tratar, mas também o que não pode, de alguma forma, assim, querer simplificar demais e ter essa dificuldade na eficácia do tratamento, né? A tuberculose já é uma doença que tem uma descoberta há muitos anos, e o Brasil hoje, para se ter uma ideia, ele está entre os 20 piores países de controle da doença. Então, o tratamento da tuberculose, ele reflete muito o que é a nossa saúde pública, né? Se nós não conseguimos controlar uma doença que tem um diagnóstico teoricamente conhecido, onde tem um tratamento que, se tomado de forma correta, teoricamente as pessoas vão curar, e ainda assim a gente convive com essa doença secular e que é uma das principais causas de mortes nos adultos jovens. Então, se tirarmos as mortes por acidentes e as mortes violentas, a tuberculose ela representa uma parcela importante na vida dessas pessoas jovens que estão principalmente numa fase ativa de produção, né? Então, por isso que a tuberculose ela acaba tendo um impacto muito grande em todos os níveis da sociedade, de todas as formas que nós olhamos para o impacto que ela causa, desde a questão do preconceito, que ainda é muito grande, né, com os pacientes com tuberculose, até a questão do impacto econômico para o país. Agora, doutora, as pessoas que convivem com pacientes com tuberculose têm que fazer algum tipo de exame, que seja anual, mensal, enfim, para saber se elas também foram contaminadas? Esse tratamento que está sendo, esse controle dos contactantes é importante.
Então, além de fazer o diagnóstico de quem está doente, é importante que se avalie as pessoas que moram junto das outras pessoas. Então, esse tratamento da forma latente, ela merece todo esse esforço, porque vai ser uma forma de prevenir novos doentes. Então, como você trata os indivíduos que estão infectados, né, que seria a forma latente, então esses indivíduos eles evitarão de estar doentes. Então, por isso que isso tem sim a sua importância, né? O outro grande problema também que tem é junto com os pacientes com a infecção pelo HIV. Então, no nosso país, sabidamente uma parcela dos pacientes com HIV tem tuberculose, e isso traz uma certa dificuldade no tratamento também, né? Então, são situações específicas que causam a dificuldade ainda maior no enfrentamento da tuberculose. Doutor Marcelo, já que a gente está falando da gravidade, né, dessa doença que é a tuberculose e que nem sempre é levada muito a sério aí para a população, já que o senhor falou aí de números realmente alarmantes, vamos falar dos sintomas dessa doença? Quais os sintomas que a pessoa deve ficar atenta e procurar um médico para saber se tem ou não tuberculose, doutor Marcelo? Olha, eu não sei o que houve agora, eu acabei perdendo um pouco parte da sua pergunta. Mas pelo que eu vi das imagens, umas questões que também são importantes é a questão das condições de vida, né? Então, as pessoas que têm uma condição ruim de vida, que vivem em aglomerados, isso favorece a disseminação da doença, né?